Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a situação do espírito nos processos gestacionais. Olá, sejam bem-vindos à TV Mundo Maior e ao programa Ciência e Espiritualidade. Nós estamos numa sequência de programas com a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene, ela é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e da Associação Médico Espírita Internacional. Ela é uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo, que foi a primeira Associação Médico Espírita do planeta. E ela tem uma vivência muito grande dentro do espiritismo e do movimento médico espírita e científico. Tem feito vários trabalhos no exterior e tem amealhado uma quantidade bastante grande de pesquisadores em todo o mundo que estão em sintonia com o pensamento médico espírita. E ela está aqui hoje para falar de um assunto que nós julgamos fundamental, extremamente oportuno e necessário, que é a questão da reencarnação ligada a situações especiais, como a inseminação artificial, como a questão do aborto, tanto o espontâneo quanto o provocado. Quais são as características dessas reencarnações, né? Elas se dão normalmente? Quais seriam as correlações que a gente pode fazer com esse assunto e as questões bioéticas que estão em debate hoje no Brasil, não é? Não é de hoje que o movimento espírita, de uma maneira geral, e outros movimentos religiosos têm lutado contra a legalização do aborto no Brasil. E a coisa tem sido polarizada da seguinte maneira: os religiosos são contra o aborto e os não religiosos não são, ou as pessoas racionais não são. Não é bem assim. As questões precisam ser analisadas em todos os seus aspectos. A questão do aborto tem um aspecto espiritual fundamental, mas mesmo diante da sociedade, nós temos que discutir hoje os aspectos éticos do aborto, né? E dos benefícios e malefícios que eles podem trazer para as mulheres. É sobre esse assunto que hoje a doutora Marlene vai falar conosco. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e da Associação Médico Espírita Internacional. Doutora Marlene, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Eu que agradeço. Bom, doutora Marlene, a gente já colocou em um programa anterior que falando sobre os processos reencarnatórios, que o espírito ele se junta, né, ao corpo no momento onde se dá o encontro entre os gametas. Isso. Sendo assim, no processo de fertilização, então no exato momento onde é feito, ainda que em laboratório, se aplica assim, o mesmo conceito? É tudo igual. Tudo igual? É. Uhum. Porque, como nós já falamos anteriormente, a reencarnação é um processo, né? Tem várias etapas. Então, o espírito já está miniaturizado, o perispírito, e ele está em condições de reencarnação. E ele se sente atraído, como eu disse, pelo material genético dos pais, né? Há uma atração, assim, irresistível. E isso pode se dar no mar, no ar, em qualquer lugar inóspito e num laboratório também. É tudo a mesma coisa, né? Então, o espírito sente-se atraído, né? E esse material genético, a junção do espermatozoide com o óvulo, vai dar origem à célula-ovo, que por sua vez vai ser manipulada pelo espírito reencarnante, sempre com a ajuda dos benfeitores espirituais, em maior ou menor escala. Certo. Bom, e quando é o caso onde há uma doação do material genético? Quando a gente sabe que são os pais, né? Quando o casal está procurando uma clínica, tá claro para a gente quem é o material genético. E quando há uma doação desse material, ou seja de óvulo ou do esperma, como acontece muito hoje em dia? Nós sabemos que o acaso não existe, né? E que, por exemplo, nós podemos adotar, né, crianças e criá-las como nossos filhos, verdadeiros filhos, não biológicos, mas espirituais. A mesma coisa se dá porque o espírito está preparado para encontrar guarida
naquele material genético que lhe é oferecido. E certamente, né, assim como existem afinidades familiares, existem afinidades também para o espírito no momento da reencarnação, né? Ele se sente em família e ele sabe, por orientação espiritual, que aquele material está sendo designado para ele. E é claro, se ele tem ânsia de reencarnar, ele vai se debruçar sobre esse material, vai formar a sua célula-ovo e vai reencarnar normalmente. Então, a questão de adoção, ela é válida em todos os âmbitos da vida, né? E na reencarnação, também isso é válido, né? Ótimo. Bom, a gente quando tem notícia, né, desses casos das pessoas que procuram a reprodução assistida, a gente sabe que em alguns casos não é logo da primeira vez que se tem o sucesso, né, no procedimento. E aí, como fica o espírito? Ele não estava acoplado naqueles pequenos ovos, né, zigotos? Então, no caso, por exemplo, de uma mulher com produção normal e o homem também, você sabe que o êxito é de 25% a 30% para cada vez, para cada ovulação. Então, a proporção que se tem conseguido na fertilização in vitro é muito alta, porque a gente se aproxima disso a partir dos elementos que se conjugam e que são complexos, mas que se colocam à disposição na fertilização in vitro, né? Então, o espírito, ele tem que aguardar e aprender a aguardar. Assim que, por exemplo, quando ele está visando uma reencarnação normal com os seus pais, ele tem que aguardar o momento certo, né? E mesmo que seja frustrante isso do laboratório, ele sabe que ele tem que aprender a sofrear, né? Aquele ímpeto dele, porque ele tem que obedecer leis, né? Então, para o espírito, eu acho que a situação é normal. Não há assim não fere assim muito a sua individualidade. Até a senhora falou algo muito interessante, que é o saber esperar, saber chegar à vez, né? Talvez é algo que falte até nos dias de hoje, mesmo para quem está encarnado, né? Você vê, por isso que muitas vezes o espírito de um suicida é levado a ter dificuldades para reencarnar e aproximado da mãe, por exemplo, de uma mãe ou de uma futura gestante que cometeu, por exemplo, abortos em outras vidas. Então, eles se unem temporariamente porque as questões são as mesmas. Um é impedido de reencarnar imediatamente porque ele não soube valorizar, e a outra de ter a gestação que ela também não soube valorizar. Certo. Então, eu acho que existe uma lei aí muito sábia por trás, aliás, em tudo que nós fazemos, né? Sem dúvida. Até para falar então um pouquinho mais sobre essas questões, né, do aborto, tanto o induzido como o espontâneo, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. Voltamos já já.